O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus está em conflito com os saduceus, que não acreditam na ressurreição dos mortos. E o desafio dos saduceus nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da grandeza do celibato. Ou seja, por que é que nós cristãos, a partir de Jesus Cristo, inauguramos essa prática tão estranha do celibato? Sim, estranha porque ela não era conhecida no Antigo Testamento. Estranha porque ela não era conhecida nem nos povos romanos, nem gregos, porque todo o celibato era visto como ou uma coisa temporária ou uma realidade tremendamente negativa. Mas nós cristãos, crendo na ressurreição dos mortos, vemos que as pessoas que vivem o celibato vivem já aqui na Terra, já aqui neste mundo, já aqui nesta vida, com o olhar voltado para a realidade que nós todos os seres humanos irão viver no céu. Por quê? Porque no céu nós não seremos casados com ninguém. É interessante nós entendermos que quando a igreja fala, por exemplo, do vínculo matrimonial, o vínculo matrimonial ele existe até que a morte os separe. Mesmo que a pessoa não queira se casar com outra pessoa, aquele vínculo já não existe mais. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio, o casamento, é uma realidade temporária. Porque na verdade ele é um caminho. É um caminho de preparação onde nós vamos nos preparando para um outro casamento, para uma outra união, que é a nossa união com Deus. Então, nesse sentido, toda a humanidade aqui se prepara para um casamento que acontecerá lá no céu, o casamento com Cristo esposo. Então, os celibatários, as pessoas que vivem sem se casar, antecipando um pouco aquele estado final em que não haverá nenhum casamento humano, mas haverá um casamento divino, essas pessoas são uma espécie de sacramento dessa realidade, ou seja, um sinal da realidade de que a igreja é a esposa que aguarda a união com o seu esposo. Por isso, não interessa com quantas pessoas você se casou nesta vida aqui. Lá, você estará
unido a Deus através do Cristo, esposo. E esse é o fantástico da nossa vida. Por quê? Porque se você viveu aqui como família e você amou sua esposa, amou seu esposo e viveu intimamente unido a ele, você pode compreender que se você estiver unido a Cristo lá no céu, a sua união com a sua família será maior, não menor. Interessante isso. Não haverá casamento, mas a união vai permanecer, porque estaremos todos unidos em Cristo. E isso, então, nos dá um pouco um roteiro daquilo que é a vida familiar. Como é que você vai fazer para permanecer firmemente unido a Cristo? Unido à sua família. E como é que você vai fazer para estar unido à sua família? É unido a Cristo. As duas coisas se complementam. Então, quem se une a Jesus não perde nada. Na verdade, ganha tudo. Jesus, nesse conflito com os saduceus, coloca firme a nossa esperança na ressurreição final, onde nós seremos completamente unidos a Ele, que é o ressuscitado. E então, seremos uma só realidade. É por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo, porque estaremos tão unidos como os membros do corpo estão unidos à cabeça. Essa unidade ela já existe aqui na terra, mas será plena no céu e na ressurreição. Deus abençoe. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.